Fala, nação corintiana, tudo jóia? A gente novamente de volta no canal, trazendo para vocês um giro de notícias do Coringão. Vamos iniciar falando um pouquinho aí dessa reunião que vai acontecer quinta-feira, 28 de novembro, liderada pelo presidente aí, Romeu Tuma, do Conselho. Infelizmente, é um momento que não poderia estar acontecendo essas coisas, porque o Corinthians está em evolução, o Corinthians está crescendo, teve uma ótima retomada no Campeonato Brasileiro, passou praticamente 30 rodadas na zona de rebaixamento, um momento difícil, e agora que o Corinthians melhorou, já apareceu. Essa reunião estava marcada, né, a palavrada, para dia 9 de dezembro, mas já resolveram antecipar essa reunião para o dia 28. São 302 sócios, precisa da metade mais um, no caso dá 151, né? Mais um, 152 pessoas para votar, né? E para levar para frente, depois tem uma nova votação. Então, um momento inoportuno, que eu não acredito que isso vai ajudar o Corinthians em nada. E Augusto Melo acabou aí soltando uma nota na imprensa, falando, né, que o inquérito da Polícia Civil ainda não foi concluído. Se não foi concluído, né, não tem provas cabais. E para destituir um presidente, né, do poder de um clube, né, do clube, tem que ter provas cabais. Então esse é um momento que vai gerar uma turbulência e não vai trazer nada de benefício para o Corinthians. O Corinthians está mirando aí uma pré-libertadores ano que vem, está mirando aí, indo para a pré-libertadores, já vai automaticamente para a Copa do Brasil. É um momento inoportuno de estar falando nisso. Augusto Melo, o meu pensamento é, essas pessoas que estão aí no Corinthians, não está preocupado com o Corinthians, está preocupado com o poder. Quem não está lá no poder está querendo entrar de qualquer jeito, e não é assim que funciona. É um momento inoportuno estar falando isso. E o presidente Augusto Melo está tendo uma grande chance, né, de classificar o Corinthians para uma pré-libertadores e ano que vem disputar a Libertadores no seu mandato. O que acontece? As pessoas que estão fora, né, os opositores, estão com medo. Porque se Augusto Melo conseguir isso, vai ser um grande marco no trabalho no Corinthians, vai fortalecer sua chapa. O medo das pessoas é essas coisas. E Augusto Melo já conseguiu, né, em menos de um ano de mandato, já fortalecer muito o Corinthians, fazer boas contratações. Após o Fabinho Soldado ter chegado no Corinthians, o Corinthians ganhou aí um cara que conhece de mercado, é um cara que sabe conversar com o jogador, tem contato muito. Olha, Hugo Souza. Hugo Souza, ninguém dava nada pro Hugo Souza. Ele foi lá e buscou o Hugo Souza num time na segunda divisão. E hoje, Hugo Souza é considerado um dos melhores jogadores do Corinthians, um jogador extremamente regular. Quase todo jogo vai bem, salvo o Corinthians. Se o Timão chegou aí até na semifinal da Copa do Brasil, chegou até numa semifinal da Sul-Americana, tem que agradecer muito esse goleiro, que é seguro, é técnico, é um goleiro confiante, chegou, tomou conta da posição. Muita gente comparando ele com o Cássio, e ele mesmo falou, não quero essa comparação, quero construir a minha história no Corinthians. O Cássio já construiu, então eu quero fazer o meu trabalho sem comparação, e o Corinthians precisa de fazer urgentemente essa contratação desse jogador. Porque o Corinthians tem até dia 30 para contratar Hugo Souza. Caso não faça essa contratação até dia 30, aí vai ficar o jogador liberado para outros mercados fazer essa contratação. Ele já está estipulado no contrato que o Corinthians pode fazer esse pagamento de 4 parcelas de 200 mil euros cada. Então, 2 em 2025 e 2 em 2026. O que está acontecendo? Está acontecendo essa birrinha que o Flamengo está com o Corinthians. Por que birrinha? Porque olha bem para você ver. Essa birrinha que eu estou falando é porque o Flamengo quer garantias. E Corinthians já arrumou diversas garantias e o Flamengo não aceita. Então, o que o presidente Augusto Melo vai ter que fazer é pagar Hugo Souza à vista. Deposita esses 800 mil euros na conta do Flamengo, que aí fica tranquilo e o Hugo Souza vai trabalhar sossegado. Só que antes disso, o Corinthians tem um imbróglio jurídico para resolver, porque o Corinthians acabou sofrendo um transfer ban pela FIFA devido a não ter pagado o zagueiro Fábio Balbuena, que acionou a justiça e a FIFA impediu o Corinthians de inscrever jogador. O Corinthians pode contratar, mas não pode inscrever.
competições nenhuma. Então o que adianta o Corinthians contratar o jogador e não escrever? Então o Corinthians precisa resolver esse imbróglio jurídico, pagar os 4 milhões do Fábio Balbuena e contratar o Hugo Souza e escrever ele. Isso que está acontecendo no Corinthians. É uma novela, um momento de crescente, um momento que o Corinthians está fazendo grandes contratações. Por exemplo, o Sport da Sorte prometeu um Galáctico para 2025. Esses caras que não estão no poder, tá? O Romeu Tuma Júnior faz parte do conselho. O conselho tá para investigar, tá para ajudar o clube, mas não é o momento. O certo seria deixar terminar o Campeonato Brasileiro, ver aonde o Corinthians vai nessa classificação, que rebaixado não será mais, e sentar e fazer essas reuniões. Esse momento que eu não concordo, esse momento me deixa chateado. Isso pode acabar passando para dentro de campo e afetar o Corinthians. O Corinthians enfrenta o Vasco amanhã às 4 da tarde, um jogo importantíssimo para o Corinthians. Se o Corinthians vencer, vai a 47 pontos e encosta no Cruzeiro, que também tem 47 pontos. E esse campeonato pode abrir G7, G8, G9. Então o Corinthians tem uma chance aí de 95% de classificar para a Libertadores. Precisa continuar vencendo. Mas fora de campo, os caras não deixam o Corinthians trabalhar sossegado. Não sei o que acontece no Corinthians, que quando a coisa começa a andar, aí aparecem essas coisas aí para desestabilizar o time. E aí, galera, o que vocês acham dessa reunião dia 28 aí do Conselho? Vocês concordam, não concordam? Qual é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, um like e a inscrição no vídeo. Obrigado!